Olá, queridos alunos, começando mais uma aula e agora para vocês, retomando algo que eu já tinha dito que eu iria fazer, conversar com vocês sobre a nossa divisão do campo das artes. Esse assunto é importante, vocês bem sabem, para que a gente possa sempre ter claro em mente. Já fizemos alguns exercícios escritos sobre isso. Mais ainda, precisamos reforçar como esse campo do conhecimento ele é visto. Na aula de hoje, nós vamos reforçar informações que tivemos em sala presencialmente e vamos ter uma experiência prática, vendo como se pesquisar sobre cada campo do conhecimento dentro da área arte. Como eu já havia dito, as artes são múltiplas, porque sabemos que existem várias formas de expressões artísticas. Tendo em vista que quando a gente fala de artes, esse termo é muito amplo, principalmente quando se trata do conhecimento em artes, nós precisamos ter claro que a artes não é só produção, é também material de estudo, material científico. Sendo assim, cada um desses itens que vocês estão vendo, que compõem as 4 sub-áreas de ensino e aprendizagem em artes, elas possuem detalhes muito específicos. E saber disso facilita para que a gente possa desenvolver nossas pesquisas. Então, vamos começar a ver como pesquisar sobre essas sub-áreas e entender melhor a diferença entre elas. Vamos lá? Aqui temos um site que eu acho bastante interessante, tanto para alunos quanto para professores, por ele ser um site atual. Um site chamado Nova Escola. E sempre que vocês estiverem pesquisando, eu indico que vocês se atentem para a fonte da pesquisa. O que seria essa fonte? É de onde você está extraindo a informação. Então, independente do site que você está procurando a informação, precisamos saber se ele é confiável. E para isso, a gente precisa analisar a fonte dele. E para contestar os conteúdos, para ver se realmente eles estão corretos, são verídicos, eu indico que você pesquise no mínimo em 3 sites diferentes. Mas para além da veracidade desse site, você tem a informação dele. E você vai lendo com calma e descobrindo se esse conteúdo ele é relevante para o que você quer. Então, com base nisso, você vai passar a avaliar o conteúdo. E você vai poder comparar com outros. Esse, por exemplo, ele tem informações bem práticas sobre o que nós estamos estudando. Então, por isso eu trouxe ele como referência. Site Nova Escola. E olha o que ele diz. Todas as linguagens, artes visuais, teatro, dança e música. Você está encontrando aqui. E a gente fala em sala, sobre linguagens nas artes. E quando um site, principalmente um site educacional, fala que as artes visuais, dança, teatro e música devem ser abordados no ensino dessa disciplina, que se baseia na reflexão, na apreciação e na produção, você percebe que é importante ter o discernimento sobre essa divisão. Porque isso vai fazer com que você entenda a importância de cada assunto que nós vamos estar vendo, tá bem?
Vamos lá. Voltando para o nosso pequeno esqueminha. Se eu sei que então artes é um campo do conhecimento e ela possui essas 4 sub-áreas, que são artes visuais, teatro e dança, nós devemos identificar alguns elementos. Por exemplo, artes visuais, minha área de formação, a que eu sempre estou conversando com vocês, dizendo que nós vamos estar estudando, se aprofundando sobre qual área? Essa área. Não só por ser minha área de formação, mas também por ser uma das áreas que mais você vai ter contato no ensino das artes. Porém, sabemos que as demais áreas têm seus assuntos específicos, têm suas informações pertinentes e que também cabe a você fazer sua pesquisa para complementar o nosso conteúdo. Eu, como profissional da licenciatura e artista visual, minha área de domínio e a área que eu sempre estarei explicando com bastante propriedade será essa, artes visuais. Então, gente, quando a gente mostra esse esqueminha, ele aparece dessa forma por quê? Para a gente saber que, mesmo que o material de vocês mostre conteúdos de teatro, dança e música, por eu não ser graduada nessas outras 3 áreas, dificilmente eu iria conseguir falar com propriedade, maestria e o conhecimento necessário de elementos específicos do teatro, da dança e da música. Porém, como professora de artes visuais e tendo um conhecimento breve, não que eu estude isso na minha graduação, já informei que esse tipo de situação não ocorre, mas eu posso ensinar a vocês desenvolverem pesquisas que vão agregar conhecimentos, que vão ajudar vocês a diferenciar cada área. Porém, o ensino das artes, pela base comum curricular e pelos documentos oficiais que estão explicando a importância, que estão dando a clareza sobre a importância de cada área, eles vão dizer que você terá que ter um professor de artes visuais, um professor de teatro, um professor de dança e um professor de música. Porém, nem todas as escolas, nem todos os institutos de ensino estão seguindo esse padrão. Então, o que nós fazemos para conseguir auxiliar vocês nesse ensino, mesmo com essa falta? Se eu sou professora de artes visuais, eu sempre estarei fazendo conexões entre as outras 3 áreas. Por isso a importância de conseguir identificar que artes visuais possui a sua história da arte, possui os seus elementos das produções artísticas visuais, sua importância histórica e seu início de produções artísticas e expressões pertinentes às artes visuais, assim como ocorre no teatro, na dança e na música, tá bem? Então, por que eu voltei a esse assunto, galerinha? Meus queridos alunos, vocês que já estão acostumados com as minhas aulas, sabem que eu sempre reforço esse ponto, porque existe algo que acontece no ensino que nós focamos muito no conteúdo de arte, que é a polivalência, ou seja, um professor formado em uma área específica que dá aulas de outras áreas que ele não domina. E isso não é interessante para o ensino de vocês. Então, por isso que mesmo eu sendo graduado em artes visuais, eu falarei nos momentos que
assuntos das artes visuais vão ter interseções, vão estar ali juntas, acontecendo ao mesmo tempo ou com linguagens semelhantes entre artes visuais e teatro, artes visuais e dança, artes visuais e música, certo? E isso acontece? Acontece, falamos disso em sala. E os meus alunos que não tiveram oportunidade de anotar, não tiveram oportunidade de ver as primeiras aulas, esse vídeo é para reforçar essas informações. Então, eu vou ensinar para vocês a pesquisar essas formas de expressões na internet, para facilitar os estudos de vocês. Mesmo pelo seu celular, mesmo que sem uma internet muito rápida, é uma breve pesquisa que irá ajudar vocês a terem autonomia no estudo. Então vamos lá? Voltando ao nosso site, olha o conteúdo aqui do site Nova Escola, que é a nossa fonte de referência hoje. Olha o que ele fala sobre a linguagem das artes visuais. E olha a explicação que ele faz aqui. Foi-se o tempo em que a aula de artes só tinha ênfase nas artes plásticas. E o que é que eu falo sobre isso, gente? Produção manual. Sempre reforço isso em aula. Então, olha lá. Foi-se o tempo que as aulas eram com ênfase apenas nas produções manuais, ou seja, nas artes plásticas. E se resumia em desenhos e pinturas. Olha aí, bora fazer essa leitura sobre esse trecho. Artes plásticas, produções manuais, se limitavam a essas produções de desenho, pintura e outras produções manuais. Por isso que quando eu falo para vocês que artes visuais não é só uma nomenclatura, uma definição nova de um curso, mas também uma sub-área de conhecimento, é o que eu já vinha falando em sala, galerinha. As produções manuais de pintura, desenho, escultura, não são só apenas o que vemos como produções artísticas visuais. Com o advento da tecnologia, a difusão de conhecimento, a popularização de novas tecnologias voltadas para utensílios, tanto domésticos quanto comerciais, interferiu na utilização de produções novas para as artes. A exemplo disso, temos a fotografia, que está muito popular. Por quê? Antes, só tinha acesso a uma câmera fotográfica as pessoas que investiam um valor alto. Uma foto era cara. Com a popularização dos celulares, com câmeras e o acesso à fotografia através da câmera do celular e a popularização também das câmeras digitais e tantas outras que começaram a ficar com um valor muito mais em conta, isso começou a facilitar o acesso a esses objetos. Então, para a produção de vídeo, experimentações, tudo isso passou a facilitar esse acesso ao que antes era tido apenas aos profissionais que faziam cursos longos e extensos. E por essas experimentações com imagens e vídeos, podemos ver que a arte não ficou mais limitada à produção da pintura, à produção do desenho. E assim passamos a entender a fotografia como uma linguagem artística tão popular quanto a pintura e as suas experimentações e derivações dessa tecnologia. Tanto que existem produções que eu sempre falo para vocês que são bastante atuais e que são misturas entre essas sub-áreas que nós conhecemos, como a expressão da performance em arte. Por que eu uso ela sempre como referência? Porque a performance pode ser feita tanto presencialmente, ao vivo, quanto produzida para um vídeo. Então, isso vai depender da intenção do artista, do seu conceito. Então, aqui, nesse pequeno trecho, nos faz refletir sobre isso. E por isso, sempre a importância de explicar como nós estamos estudando,
a importância de entender as sub-áreas e também entender quando algumas linguagens estão unidas para se criar novas. A arte, assim como a produção e contação de história na humanidade, ela não é estática, ela não é imutável, ela sempre está em constante evolução, processo de mudança e desenvolvimento. Tá bem? Então, gente, após essa breve explicação, mas de grande importância, nós vemos aqui outra informação bastante relevante nesse texto, que é o que eu quero conversar com vocês. Olha o que diz. Hoje, o bom currículo da disciplina deve contemplar as 4 linguagens: artes visuais, música, teatro e dança, o que nem sempre é cumprido em virtude da formação dos professores, muitos deles especialistas em apenas uma das áreas. Assim, se o educador estudou música, por exemplo, essa linguagem acaba enfatizada no currículo. Bora explanar um pouquinho mais sobre isso, galera. Essas mudanças, elas vêm acontecendo sim ao longo do tempo, mas conforme a gente vem entendendo o funcionamento da formação, o funcionamento das escolas, passamos a entender que o professor de artes visuais, ele pode sim orientar você a pesquisar sobre teatro, sobre a dança, sobre a música, mas ele não vai ter habilidade técnica nem conhecimento necessário para aprofundar no teatro, na dança e na música, porque a formação dele é uma formação específica. Nós podemos explanar assuntos, assim como fazer relações pertinentes. Então, gente, quando você vai pesquisar a história das artes visuais, as expressões nas artes visuais, você vai encontrar todo o conteúdo sobre artes visuais. Dança, sobre dança, música, música, teatro, teatro. A história do teatro, o suporte da produção teatral, o que é a definição de teatro, tudo isso. Mas qual seria o ideal? Como acontece em escolas de referências, como a Escola de Aplicação da UFPA, a qual dispõe 2 horários para cada disciplina, 2 horários para arte, teatro, dança e música ao longo da semana. E isso vem desde o ensino infantil, o prézinho. Por que eu estou explicando isso para vocês, gente? Porque existem normas, parâmetros e a própria base comum curricular que diz a importância desse ensino, e não só que o professor tem que ter especialização em todas essas áreas, porque não é assim que funciona, assim como o nosso processo de ensino. Eu precisei fazer esse vídeo explicando isso para vocês, para poder orientar o ensino das artes e para que vocês possam saber pesquisar. E essa pesquisa acontecer da forma ideal. Não apenas você achar que você está vendo só um assunto. Não estamos estudando um assunto. Estamos estudando um assunto pertinente ao conteúdo de artes visuais. Teatro, dança e música são outras formações e são outras disciplinas. Então, gente, esse vídeo é basicamente a nossa aula inicial para reforçar essa informação, para que nós possamos dar andamento ao que eu já vinha pontuado para vocês, que é os conteúdos pertinentes às artes visuais, movimentos artísticos, expressões artísticas e história das artes visuais, certo? Mas existe uma coisa muito importante que acontece, que são pontuações históricas, contextualizações que vão nos ajudar a entender que um movimento artístico
que teve grande representatividade nas artes visuais, também aconteceu no teatro, por exemplo, aconteceu na dança, aconteceu na música. Então, nós podemos pontuar algumas coisas nesse aspecto. Porém, sempre estaremos estudando os conteúdos pertinentes, os conteúdos relevantes e os conteúdos específicos da área das artes visuais. Espero que essa informação tenha ficado um pouquinho mais nítida para vocês, tenha ficado mais esclarecido alguns pontos. E no próximo vídeo iremos ver um pouco sobre como pesquisar melhor esses termos e essas informações no nosso campo de estudo e conhecimento, que é o campo das artes visuais. Lembrando que esse esquema que está aqui é o que eu sempre ponho nas minhas aulas, que norteia as nossas aulas. E também tudo que nós estaremos fazendo, conversando, estaremos fazendo relações entre as artes visuais, teatro, dança e música. Porém, de forma superficial, porque aprofundar mesmo, iremos nos aprofundar no conteúdo de artes visuais. E no nosso próximo vídeo, teremos a continuação dessa aula e estaremos vendo formas de pesquisa em artes visuais, mais contextualização histórica e mais sobre detalhes e movimentos artísticos.